Bom, meus amigos, vamos abrir espaço agora para Marco Belo, que tem um convidado especial que está na linha para falar conosco, porque o assunto está fervendo. Segunda-feira teremos uma definição. Ou não, Marco Belo, porque das outras vezes foi adiado. Dessa vez corre algum risco, Marco Belo? Não será adiado, dessa vez vai acontecer segunda-feira no Parque São Jorge. A liminar obtida pelo presidente Augusto Melo foi derrubada e segunda-feira, primeira chamada às 6, segunda chamada às 7 da noite no mini ginásio do Parque São Jorge. Haverá votação para a possibilidade de impeachment, de afastamento do presidente Augusto Melo. Se eu estiver falando alguma besteira, o senhor pode me corrigir, por favor. Muito boa noite, doutor Ricardo Cury, que é advogado do presidente do Corinthians, Augusto Melo, ao vivo conosco, participando aqui da Transamérica do Hashtag da Bola. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Marco, André, Fabiano, Ana e ouvintes da Rádio Transamérica. É um prazer conversar com vocês e tentar esclarecer um pouco o que está acontecendo no Corinthians com relação ao processo de destituição do presidente Augusto. Boa noite. Então não tem mais chance de eliminar. Vai acontecer segunda-feira, doutor. Veja, Marco, é importante a gente esclarecer algumas coisas, né? O que eu posso lhe dizer e dizer para os seus ouvintes é que até esse momento, né, noite de sexta-feira, nós não entramos com nenhum novo pedido na Justiça. Agora, isso não significa dizer que até segunda-feira nós não mudemos de estratégia. Portanto, nesse momento, a reunião está confirmada na segunda-feira. Mas a estratégia da defesa, ela evolui, ela pode mudar minuto a minuto ao longo do final de semana, inclusive até segunda-feira. Né? Porque nós temos, inclusive, eu falo em nome da defesa, nós temos alguns incômodos com relação a esse processo do ponto de vista formal. Eu até gostaria de frisar para os seus ouvintes, Marco, e para os colegas aí de bancada, que o presidente Augusto ele não se opõe a nenhuma forma de fiscalização da sua gestão, nenhuma forma de processamento ou mesmo julgamento. O que nós estamos debatendo nesse caso é a regularidade formal do processo. O processo em si tem uma série de problemas. É isso que a gente está debatendo ainda no judiciário. É isso que a gente tentou debater com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e é isso que a gente vai também sustentar eventualmente na reunião de segunda-feira. Doutor Cury, o Fabiano Fará, boa noite. Não é preciso entender também pela parte, eu entendo também, compreendo a defesa, mas pela parte do presidente Augusto Melo, que o presidente do Conselho, ele apenas está fazendo valer o estatuto, colocando em votação o processo de destituição. Se ele não o fizer, ele não está ferindo o estatuto? É uma obrigação. Para que adiar tanto, se não se deve nada? Veja, Fabiano, boa noite. Existem formas e formas de você fazer cumprir o estatuto. É isso que eu estava falando ao longo do dia com colegas de vocês da imprensa, e esclarecendo com muita serenidade, com muita tranquilidade, o que nos incomoda nesse caso. Nós não queremos evitar o processo de impeachment. Compreenda, Fabiano. Nós não queremos evitar. Não queremos adiar por adiar, né? Esse processo, no nosso modo de ver, tem problemas sérios, formais, que não dizem respeito somente a problemas estatutários, né? Eu vou tentar explicar. Do ponto de vista jurídico, acima do Estatuto do Corinthians, o Estatuto do Corinthians é uma norma importante, sem dúvida que é importante para o clube, para os associados, para todos os envolvidos, mas acima do Estatuto tem normas jurídicas que são mais importantes, né, que são hierarquicamente superiores e mais importantes. Menciono duas: o Código de Processo, que é aplicável a todos nós, e a mais importante de todas as normas aqui no Brasil, que é a Constituição Federal.
esse processo tem problemas com relação a garantias fundamentais de todos nós, não é só do presidente Augusto. E me explico, Fabiano. O presidente Augusto não teve oportunidade de exercer a defesa. E isso tem previsão expressa no artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição. É uma garantia para você, Fabiano, para o Marco, para mim, para minha filha, para o Tuma e para o presidente Augusto também. Mas por que ele não teve a possibilidade de se defender, então, doutor Cury? Por favor. Eu vou lhe explicar. Porque o local apropriado e o momento apropriado para se defender, para exercer o contraditório, a ampla defesa e produzir prova, era na comissão de ética. Ouça, na comissão de ética, que é o local apropriado para instruir esse processo. O que fez a comissão de ética? Ela produziu um parecer, e foi um parecer produzido no momento até inicial dos seus trabalhos, sugerindo para o Conselho Deliberativo, isso vai ser objeto de apreciação também na segunda-feira, que o processo parasse. E por que a Comissão de Ética sugeriu a suspensão do processo? E no modo de ver da defesa do presidente Augusto, foi um parecer corretíssimo. A Comissão de Ética, ela sugere que pare o processo porque tem uma investigação policial em curso, que é sigilosa, inclusive, Fabiano. Então, mas aí não é o processo administrativo, não é diferente, desculpa, doutor Cortella, só para a gente ficar bem claro, não é a conduta administrativa, no caso da Vaidbet, por exemplo, que está sendo motivo dessa convocação, da destituição, enfim? Eu não tô nem entrando nessa distinção entre processo administrativo, que é mais do que processo administrativo, porque é um processo de impedimento, é um processo de destituição, de impeachment, que exige toda uma rigorosidade, não é um processo simples. O processo de impeachment é algo que deixa marcas muito profundas, né? Não preciso nem exemplificar, seja na área esportiva, seja na área governamental. É um momento delicadíssimo do Corinthians. O processo de impeachment não pode ser tocado com atropelos, né? Com acelerações indevidas. Tem que ser uma coisa muito serena, muito calma, né? Com muita tranquilidade, com individualização de condutas, como o próprio Romeu Tuma defende, com individualização de condutas e com possibilidade de ampla defesa, não é qualquer defesa. Vou lhe dar um exemplo, Fabiano. O presidente Augusto não foi ouvido em nenhum lugar, formalmente. Ele não foi ouvido na comissão de ética, ele não prestou depoimento no Conselho Deliberativo, ele não foi ouvido na polícia, ele não foi ouvido no Ministério Público, ele não realizou depoimento pessoal. Isso, do ponto de vista jurídico, num processo tão delicado como o processo de impeachment, é algo de absoluta nulidade. De absoluta, não é nem relativa, absoluta nulidade. Ele não foi ouvido. Lhe dou outros exemplos. As testemunhas que eventualmente foram ouvidas na Comissão de Justiça do Romeu Tuma, lá do Conselho Deliberativo, né, e foram ouvidas unilateralmente, elas não foram reperguntadas pela defesa. A defesa não teve oportunidade de fazer pergunta para o Rubão, por exemplo. Mas ele apresentou a defesa escrita na Comissão de Ética, né? Como que é? O presidente Augusto Melo apresentou a defesa escrita na Comissão de Ética, não apresentou? Ele apresentou uma defesa preliminar subscrita por ele, sem advogado, assinada por ele, e se você examinar essa defesa, que é uma defesa preliminar inicial, não é alegação final, nem especificação de prova, ele apresentou uma defesa preliminar e no último parágrafo dessa defesa, se você examinar, ele pede, ele roga pela produção das provas que ele entendia como adequadas a serem produzidas na comissão de ética. Ele fala de prova testemunhal, ele fala de juntada de documento, ele fala de eventualmente prova técnica sobre documento, por exemplo, eventual exame documentoscópico a respeito de assinaturas, ele fala do depoimento pessoal, né? Tem que ter oportunidade de depor pessoalmente. E a comissão de ética, por que a comissão de ética ela não avançou para a produção de provas? Porque ela entendeu que era o caso, e entendeu unanimemente que era o caso de suspender o processo.
E suspender, veja só, Fabiano, não é suspender para sempre, é suspender até o término da investigação policial. A investigação policial está no fim. A imprensa mesmo divulga, até porque é uma investigação sigilosa, que muito provavelmente o inquérito policial está no final. Pode ser que ele se encerre daqui a um mês, pode ser que ele se encerre daqui a 2 meses. Ô, doutor, desculpa, eu não ouvi. Doutor, eu ia te fazer uma outra pergunta e o farei, mas antes eu só queria pegar um gancho que o senhor disse que o presidente não teve a oportunidade de perguntar ao Rubão. O que o presidente perguntaria ao Rubão, que é o Rubens Gomes, ex-diretor de futebol? Não, veja só, quem está falando é o Fabiano? É o Marco Belo. Ô Marco, não, eu só dei o Rubão como exemplo, não é isso, eu só estou dizendo o seguinte, vamos lá, aquela representação subscrita pelos 80 conselheiros, é um requerimento, né? Eles chamam de requerimento de destituição, assinado por aproximadamente 80 conselheiros, né? Aquele requerimento ele está apoiado muito em manifestações do Armando Mendonça e do Rubens Gomes, por isso que eu mencionei o Rubão como um exemplo apenas. Aquela entrevista dele no Mesa Redonda, é isso? Isso, exatamente. Então, veja só, não é nem num exercício do contraditório, não é nem o presidente Augusto que formularia perguntas para o Rubão, para o Armando, para o Yonquili ou para qualquer outro envolvido. Seria o advogado, né? Eu faria perguntas, entendeu? Ou reperguntas, no sentido de tentar entender o que foi falado, porque senão, olha só, Marco, alguém fala alguma coisa a nosso respeito e a gente não tem a oportunidade de contraditar, né? Eventualmente até apresentar contradições dessa fala, né? E obviamente que isso ficaria ou seria tranquilamente realizado na instrução da comissão de ética, que não foi feita a instrução. Né? Tanto que na segunda-feira, um dos itens da pauta é a leitura do parecer da Comissão de Ética. E a Comissão de Ética, ali através do seu representante, ela vai sustentar que na ideia dela o processo não poderia evoluir, não poderia avançar. Repito, e com muita calma e tranquilidade, não é que nós não desejamos que o processo evolua, mas ele não pode evoluir sem ampla produção de provas, sem o amplo exercício da defesa. Esse que é o problema, né? E mais, do ponto de vista jurídico, isso em qualquer local civilizado, né? E aqui no Brasil, obviamente que nós respeitamos essa garantia. O acusado é sempre quem fala por último, né? Ele tem de conhecer todos os elementos que estão num processo acusatório e ele se manifesta por último. Então, tem toda a produção de prova e depois tem alegações finais do acusado. Para que vocês tenham uma ideia, no processo aí de destituição, tem gente que falou, que se manifestou depois dessa manifestação preliminar do Augusto, que ele assina sem advogado. Do ponto de vista jurídico, é outro problema. Eu estou dizendo, tem problemas seríssimos formais esse processo. Ele não poderia jamais ser levado a julgamento na segunda-feira. Então, nós trabalhamos nesse sentido. E foi esse o efeito que nós conseguimos no judiciário. Né? O doutor, é o Marco Belo de novo quem fala. Eu sempre, em todos os canais em que eu falo de Corinthians, eu sempre digo a mesma coisa, que eu sou contra um processo de impeachment de um presidente em relação a um caso que ainda está sendo investigado pela polícia. Porque, primeiro, o Corinthians é vítima nesse processo da vai de bet. O Corinthians CNPJ é vítima. Algum funcionário ou ex-funcionário do Corinthians pode ou não ser culpado. E isso a polícia vai definir. Pode ser o presidente, o faxineiro, o diretor, o garçom, pode ser qualquer um. Pode ser culpado e isso a polícia vai definir. Então, por isso que eu acho, eu sou contra que haja um processo, uma votação de processo de impeachment antes da definição da investigação da polícia. Essa é a minha opinião a princípio. Agora, fazendo as vezes dos conselheiros que querem a saída do presidente Augusto Melo. Um dos motivos que estão no pedido de impeachment são aqui, artigo 106, né, que podem requerer a destituição do presidente. Ação ou omissão
ter ele infringido por ação ou omissão expressa norma estatutária, ou seja, pode ser por omissão do presidente. Nessa semana teve a delação lá do sócio da Vaidbet, o José André de Rocha Neto, mostraram a foto dele, a foto para ele do Cassundé, do Alex Cassundé, e ele falou, não sei quem é esse cara, não faço ideia quem é esse cara, não sei quem é. Ou seja, o CEO da Vaidbet, ele falou para a polícia em depoimento que ele não faz ideia quem é o intermediário que está no contrato assinado pelo presidente da Vaidbet. Então, apesar de eu ser contra esse processo acontecer antes do final da investigação da polícia, você não acha que os conselheiros que querem a saída do presidente podem ter certa razão que houve omissão, ao menos, do presidente ao aceitar assinar um contrato com um, entre aspas, intermediário que o dono da empresa nem conhece, doutor? Vamos lá. O seu questionamento é longo, né, Marco? Então vamos pensar um pouquinho, e a ideia é colaborar com vocês com algumas reflexões. Primeiro ponto, a investigação policial ela é sigilosa. Então, a gente não tem, eu falo em nome da defesa do presidente Augusto, a gente não tem acesso a todos os elementos que existem lá no inquérito policial, ok? O que tem acontecido, e a gente não sabe qual a razão disso, ou por qual meio isso tem acontecido, tem ocorrido alguns vazamentos específicos de elementos ali da investigação policial, como esse que você mencionou do CEO da Vaidbet. Esse é um ponto. Então a gente não tem todos os elementos. Num determinado momento, a gente, na defesa do presidente Augusto, nós vamos acessar o inquérito inteiro, né, na íntegra, até por conta da, de novo, ampla defesa. E o presidente Augusto deve ser o último, né, imagino que seja praticamente o último, a depor no inquérito policial. Ele não foi intimado e não compareceu ainda. Quando for intimado, eu vou acompanhá-lo, inclusive, lá no inquérito policial. Esse é um ponto. Segundo ponto, que é relevantíssimo, Marco. Você bem sabe que a relação hoje entre Vaidbet e Corinthians é uma relação litigiosa. Né? Litigiosa em que sentido? É um litígio potencial, ainda não é um litígio exponencial e efetivo, mas é uma relação complicada e litigiosa. Estou de pleno acordo, não altero absolutamente nada do que você disse com relação ao Corinthians ser vítima. Corinthians é vítima e o Corinthians, até onde eu sei, eu não participo da gestão, eu não sou dirigente do Corinthians, eu sou advogado do presidente Augusto, a pessoa física, até onde eu soube e sei, o Corinthians tomará providências contra a Vaidbet após o encerramento do inquérito policial. Essa é a orientação do jurídico interno, que é muito competente lá do Corinthians. Então veja bem, pense comigo, o depoimento do CEO da Vaidbet, ou até entrevista do tal Toninho lá ligado à Vaidbet, é óbvio que é um depoimento e uma entrevista que muito provavelmente foram dados sob orientação jurídica. Orientação em que sentido? Para a proteção da Vaidbet, porque eles sabem que esse litígio será escalado, né? E é um litígio complexo. O Corinthians, como vítima, o que eles usaram para romper o contrato com o Corinthians? O que é muito grave, né? A alegação da Vaidbet. Eles usaram lá a cláusula anticorrupção, né, para rescindir unilateralmente ou buscar a rescisão abrupta do contrato com o Corinthians. E o Corinthians, enquanto instituição, não, obviamente que não aceitou a argumentação da Vaidbet. Então, qualquer manifestação do CEO diferente dessa soaria estranho, porque imputaria a responsabilização à Vaidbet. Então, a gente precisa ter cuidado e não considerar
já de cara, de plano, de pronto, o depoimento pessoal do CEO da VaideBet como uma verdade absoluta. Precisamos ter cuidado, e eu falo na qualidade de advogado e de professor universitário. Precisamos ter um pouco de cuidado, um pezinho atrás, eu compreendo, não estou dizendo que seja falacioso, nada disso, eu só estou dizendo que precisamos ter um pouco de cuidado. E ter cuidado, inclusive, com os outros elementos que pertencem ao inquérito policial que a gente não teve acesso, a gente não sabe o que o inquérito tem. E a gente confia muito no trabalho da polícia e do Ministério Público, porque o Ministério Público, através do GAECO, tem acompanhado e também tem participado da investigação. E a gente, em nome do presidente Augusto, a gente dá total apoio à polícia e ao Ministério Público, entende? Então precisamos ter um pouquinho de cuidado. Repito, o Corinthians é vítima, isso vai ganhar escala quando terminar a investigação e providências serão tomadas contra a VaideBet, né? Inclusive no sentido de proteção da imagem do Corinthians, você tem toda a razão. É algo muito sério e não foi esquecido, muito pelo contrário, né? Informação inclusive divulgada pela gestão que eles estão só aguardando a conclusão para não tomar nenhum movimento ou não realizar nenhum movimento em falso que prejudique o Corinthians, entende? Então, veja só, e a sua fala no início também eu estou absolutamente de acordo. Um processo de impeachment da maneira né, de destituição, da maneira que ele está sendo tocado, respeitosamente eu falo com relação ao presidente Romeu Tuma, é um processo absolutamente contaminado, né, e que não poderia avançar da maneira que avançou, né? Veja só, 1 mês a mais, 2 meses a mais, talvez a investigação policial já esteja concluída, e aí a gente evita o cometimento de uma injustiça, né? Uma injustiça contra o presidente Augusto. Então calma, né? Vamos aguardar. A ideia da defesa é essa, vamos aguardar, vamos julgar, vamos processar, vamos antes disso investigar, vamos assegurar a defesa e realizar o julgamento que tiver de realizar. Doutor, é o Fabiano falar novamente. O senhor citou o Rubão e o Belo perguntou, e citou também o Armando Mendonça, que é um dos vice-presidentes. Que inclusive eu lembro que saiu uma reportagem na TV da investigação que foi feita, enfim tudo, em cima de tudo isso que gerou toda essa polêmica. E a informação que eu tenho é que o Armando chegou a falar com o presidente Augusto Melo para que afastasse as pessoas, para tentar evitar esse tipo de coisa. O senhor tem conhecimento disso e não era um caso evitável chegar a tudo isso, se tivesse ouvido pelo menos? Veja só, eu mencionei o Rubens Gomes e o Armando Mendonça a título exemplificativo, porque são os 2 nomes e testemunhos que servem de alicerce para o requerimento de destituição assinado pelos aproximadamente 80 conselheiros. Eu mencionei apenas exemplificativamente, né? E com relação a providências que eventualmente o presidente poderia tomar, a diferença, veja só, vamos recuperar só a informação da matéria do Juca Kfouri. Veja que interessante, né? Aí falando da matéria, porque tudo se inicia, né, com relação à VaideBet, com a matéria específica lá do Juca Kfouri no UOL. E depois o início da investigação policial. Pouca gente se atenta a essa questão temporal. Mas sabe qual é a diferença entre a matéria do Juca Kfouri e o início, a instauração do inquérito policial, Fabiano? Sabe quantos dias? Pois não, doutor, quantos dias? Oi? Quantos dias? Não chega a 2 semanas. Portanto, a surpresa com relação à matéria do Juca Kfouri e o início da investigação policial não perfaz 15 dias. Veja só, o presidente, quando toma conhecimento da instauração do inquérito policial, ele entende que o local adequado para se realizar uma profunda investigação é na polícia.
A polícia tem a prerrogativa de pleitear busca e apreensão. A polícia tem prerrogativa de quebrar sigilo. Sigilo pedindo judicialmente, obviamente, sigilo bancário, fiscal, telefônico, pedir interceptação telefônica, né, inquirir quem que ela queira inquirir, né, junto com o Ministério Público, requisitar documento. Então, me parece que o comportamento foi um comportamento que não há nenhum desleixo, não há nenhuma irregularidade, nenhuma omissão do presidente Augusto, né? Inclusive, na sequência, pessoas foram afastadas e, mais recentemente, agora, né, nesta semana, diante do vazamento e da repercussão do depoimento do CEO que vocês mencionaram aí da Vaidbet, até o diretor administrativo acabou se desligando para exercer a sua defesa, né, para que enfim, não contaminasse ou prejudicasse qualquer evolução da gestão. Então, nesse sentido, fica difícil a gente individualizar uma ação ilegal do presidente Augusto ou uma omissão ilegal ou indevida do presidente Augusto, né? Ele tem muita tranquilidade, muita confiança nos comportamentos adotados ao longo desse primeiro ano da gestão. Em cima disso, doutor Ricardo Cury, advogado pessoal do presidente Augusto Melo, é ele que nós estamos entrevistando nessa noite de sexta-feira no hashtag da Bola da Transamérica, 3 dias antes da votação prevista para acontecer referente a um possível impeachment do presidente alvinegro, né? A gente fala em votação prevista porque ela já tinha sido prevista no ano passado para uma sexta-feira, foi transferida para uma segunda-feira e nos 2 dias ela não aconteceu. Como o próprio doutor Ricardo nos afirmou, pode ser que haja uma estratégia nesse sentido também até segunda-feira para tentar um novo adiamento. Mas, por enquanto, ela está prevista, então, por isso, nós estamos ouvindo o doutor Ricardo Cury. A minha pergunta, doutor, é a seguinte: em cima disso, em cima dessa sua última resposta, chamou a atenção, nessa semana, evidentemente, a saída da direção do Corinthians do Marcelo Mariano, né, conhecido como Marcelinho, que estava ao lado do presidente Augusto Melo desde o início, desde os primeiros dias de gestão. E foi colocado por alguns oposicionistas como um símbolo desta situação toda envolvendo a antiga patrocinadora. O Corinthians confirmou em nota oficial que a saída foi uma medida tomada pelo próprio Marcelo, né, e que o presidente Augusto Melo entendeu que seria bom nesse momento, saudável para ele, que gostaria de ter um tempo para poder se defender fora das atribuições que ele tinha dentro do Corinthians. Como advogado do presidente do clube, essa atitude do Marcelo Mariano lhe surpreendeu? Não me surpreendeu. Eu entendo que foi uma medida correta. Foi um afastamento a pedido, não foi determinado pelo presidente, né? O Marcelo Mariano pediu para se desligar, e eu acho isso bem salutar do ponto de vista jurídico. Por quê? Diante de algumas afirmações, né, contra a nossa pessoa, vamos dizer assim, é importante que você tenha tranquilidade para exercer a sua defesa. Estou falando da defesa aqui desde o início do nosso papo. Então, ele se afastar da gestão para que possa se defender, eu não sou advogado dele, sou advogado do Augusto. Ele se afastar da gestão para que possa se defender, ele ainda, até onde eu sei e soube, ele não foi ouvido também na polícia, para que ele possa ser ouvido na polícia, no Ministério Público e exercer a sua boa defesa. Eu acho salutar o afastamento da gestão, inclusive para não prejudicar o Corinthians, né? Porque me parece que o objetivo principal do presidente e da direção que o acompanha é sempre a valorização e proteção do Corinthians. Então, eu acho que não me surpreendeu. E se fosse advogado do Marcelo Mariano, orientaria a se afastar. Eu não sou advogado dele, mas como eu advogo também na área política, governamental, e tenho aí uma trajetória com relação a processos de cassação, enfim, uma série de coisas, eu orientaria a se afastar para bem exercer a sua defesa.
Agora eu sou obrigado a lhe perguntar, doutor, se como conselheiro o senhor entende que para o Marcelo Mariano foi bom esse afastamento e para o presidente Augusto Melo, que também está sendo fortemente acusado? Veja, quando é o Fabiano ou o Marco, desculpe? Não, agora sou eu, André Galvão. Doutor. André, desculpa. Boa noite, André. Acho que nós não tínhamos conversado ainda, não tinha sido inquirido por você. Boa noite, André. Veja, quando alguém da sua equipe, né, alguém nomeado por você, pede para se desligar, você não tem muito o que fazer, né? Você aceita o pedido, porque é um pedido pessoal, irretratável, irrevogável. Você aceita o pedido e tudo bem, né? E agradece a colaboração. Para o presidente Augusto, para a defesa em si, com relação ao julgamento de segunda-feira, eu digo a você que não altera nem para o bem nem para o mal, né? A estratégia de defesa ela não se altera a partir ou em função do pedido de desligamento do Marcelo Mariano. Perfeitamente. Para completar, pelo menos da minha parte, doutor, te agradecendo bastante por nos atender, por nos esclarecer diversos pontos, uma curiosidade apenas. Doutor, você é corintiano? Sou corintiano há 50 anos. Olha desde só. Quando eu nasci. Corintiano, e olha só, e olha a curiosidade, eu sou professor ali da FAAP, do lado do Pacaembu. Então eu cansei de dar aula na FAAP e assisti o jogo a pé no Pacaembu do Corinthians e agora assisto o jogo na Neoquímica Arena. Que é um grande prazer para todo torcedor corintiano ter a sua própria casa. Eu te pergunto isso, doutor, porque não sei se o senhor em algum momento já fez parte também dessa vida política do Corinthians, efervescente, sempre muito efervescente, né? Agora ao lado do atual presidente Augusto Melo, mas durante todos os anos nós tivemos também questões políticas ocorrendo no Corinthians. E uma pergunta muito comum que a gente ouve na rua de torcedores do Timão é por que esse pedido de impeachment está sendo tão acelerado no caso do presidente Augusto Melo. Eu me lembro, por exemplo, já cobrindo como jornalista, de alguns pedidos de impeachment que foram feitos nas gestões anteriores e foram rejeitados, né? Nunca chegaram à votação. Não sei se o Marco Belo vai me corrigir, mas eu não me lembro de ter tido uma votação para impeachment de um dos presidentes anteriores do Corinthians. Mas eu me lembro... Roberto de Andrade. Roberto de Andrade chegou a ter votação. Não, parou antes Processo. da votação, porque o que acabou acontecendo foi o seguinte: alguns opositores que votariam contra o Roberto de Andrade foram colocados nos cargos do mandato do presidente Roberto de Andrade. Então, antes do início da votação, foi cancelada a votação pelos próprios opositores. Mas chegou a ser aberto um processo de impeachment. Isso eu lembro, que foi aberto um processo de impeachment que foi muito veiculado na época, a chance de um impeachment, mas nunca chegou a ser votado. Então a minha pergunta para você, doutor, como corintiano, agora também envolvido politicamente no clube, porque é o advogado do atual presidente, se existe algum tipo de interesse político nessa votação de impeachment que pode ocorrer na próxima segunda-feira e se isso pode prevalecer em relação a outros pedidos que foram rejeitados nas suas respectivas épocas. Desculpe, é o Marco... Eu, André Galvão, mais uma vez, doutor. André, vamos lá. André, o que eu posso lhe dizer, eu até quando a comunicação disse que nós conversaríamos aqui na Rádio Transamérica, eu falei que seria um prazer imenso, eu disse que eu só conversaria sobre assunto jurídico e não me atreveria a falar de política, que esse é um papel mais da gestão e do próprio presidente Augusto. Mas o que eu posso lhe dizer, conhecendo a política, não do Corinthians especificamente, mas da política partidária, política governamental, a única coisa que eu posso lhe dizer, e eu sinto,
né, como advogado do presidente Augusto, é que o presidente Augusto, em novembro de 2023, obtendo quase 70% dos votos válidos, ele conseguiu encerrar um ciclo político no Corinthians de mais de 16 anos. Isso significa que ele teria, obviamente, uma pressão enorme ao longo de toda a sua gestão, não é só o primeiro ano da gestão. Né? Porque é muito difícil, né, André, você conseguir vencer um grupo hegemônico, onde quer que seja, que domine determinado espaço por quase 2 décadas. Né? Então é muito complicado. Eu até conversando, e assim, aquelas conversas francas, de peito aberto com o presidente Augusto, eu disse a ele, presidente, vai ser do primeiro ao último dia, né, a tensão, a pressão, a disputa política, e ele dizia, mas Cury, será que em algum momento eu vou ter sossego para administrar o Corinthians, para levantar o corpo? Eu vou. Falei, presidente, vai ser do primeiro ao último dia. Então não me surpreende esses atropelos, não me surpreende eventuais violências simbólicas, né, processos com irregularidades formais, com nulidades, porque a tensão é enorme. E uma coisa que eu gostaria de deixar até para os ouvintes da Rádio Transamérica, se tem uma qualidade o presidente Augusto, é a sua resiliência. Né? Ele, dos meus clientes aqui no escritório, é uma das pessoas mais fortes que eu conheci. Né? É uma pessoa resiliente, é uma pessoa que luta, enfim, e vai continuar lutando, né? E nós vamos estar do lado dele nessa batalha. Perfeitamente. Aninha Martins, para a gente completar? Doutor, boa noite, doutor Ricardo. Só para a gente encerrar, então, eu sei que a sua carreira é forte, né, nessa área política, eleitoral. Não sei se já teve outras experiências ligadas ao esporte, juridicamente, mas baseado nisso ou não, né, se já teve ou não teve, qual que é a expectativa, então, para essa segunda-feira, doutor? Boa noite, Ana. Veja, a expectativa, eu não vou, de novo, eu não vou tentar apresentar o termômetro político, acho que isso é mais papel da gestão e do próprio presidente, mas eu falo em nome do presidente. O presidente está muito sereno, muito tranquilo, ele respeita demais os poderes e órgãos do Corinthians, em especial o Conselho Deliberativo, ele tem muita confiança na compreensão dos conselheiros, né? Ele tem muita confiança, eventualmente acontecendo a reunião na segunda-feira, ele tem muita confiança na vitória, né? E uma vitória que pode até ser uma vitória que represente o retorno do processo à comissão de ética, que é o que a gente vem pleiteando desde o começo. Como assim o retorno à comissão de ética? Para que a comissão de ética produza as provas que entenda adequadas a produzir, né? Sim, então, mas por parte da defesa que o doutor preparou. Sim, claro, também, né? Ou eventualmente, se não voltar para a comissão de ética e o Conselho Deliberativo soberanamente decidir pelo encerramento do processo, pela não destituição do presidente, e consequentemente reconhecimento da sua inocência e absolvição, né? Tudo bem também, são 2 caminhos possíveis, e o presidente Augusto confia muito nesses caminhos, e confia muito no Conselho Deliberativo. Nós, na defesa, também confiamos e acreditamos, né? Doutor, o senhor é advogado do presidente apenas neste processo de impeachment ou no outro processo de impeachment o senhor vai defendê-lo também? Esse foi um questionamento até de um colega seu hoje à tarde. Eu disse que eu estou contratado para esse processo de impeachment. Não tenho procuração com relação ao outro, não conheço com detalhes o assunto do CORE, mas muito provavelmente serei constituído e serei contratado pelo presidente Augusto para esse segundo tema também, né, se evoluir. Eu só sou contratado para esse assunto vai de bet e aquele que já está resolvido, superado, aquele pequeno entreveiro com o torcedor do Cruzeiro em Minas Gerais.
que também está nesse processo de impeachment, né? Agressão do Augusto a um torcedor do Cruzeiro com prejuízo à imagem da instituição. Tá dentro desse primeiro processo. Então, como o senhor ainda não foi contratado para o segundo, que é na verdade o segundo round, eu só desejo sorte, porque depois desse primeiro, o segundo acho que vai ser pior, viu, doutor? Só desejo sorte ao senhor nesse segundo processo de impeachment, caso ele ocorra. Não, mas veja, vou repetir, até para concluir com a fala inicial minha. O presidente Augusto não tem nenhum problema com relação à investigação. Ele não tem nenhum problema com relação a processamento e nem julgamento. Isso é normal, né? É normal que seja sob pressão. O que a gente não aceita e não vai aceitar, e eu falo e repito porque é uma conquista civilizatória de todos, a gente não vai aceitar processo arbitrário. Processo arbitrário, abusivo ou com desvio de poder, nós não vamos aceitar, né? A gente aceita qualquer investigação, qualquer processamento e qualquer julgamento. Não tem problema nenhum ter 1, 2, 3, 4, 5 pedidos de impeachment. Eu disse a ele que a pressão vai ser do primeiro dia até o último dia da gestão. A pressão, a disputa, a tentativa de retomada do poder pelo outro grupo vai ser até o final da gestão. Agora, tem que ser um processo bem feito, bem tocado, com defesa, com prova. É isso que a gente busca. Só isso, que não é pouca coisa. Perfeito, muito obrigado, doutor Ricardo Cury, advogado do presidente Augusto Melo, vai defendê-lo no processo de impeachment que acontecerá segunda-feira, ou provavelmente acontecerá, se não houver outra liminar, segunda-feira, agora às 7 da noite, no Parque São Jorge. Doutor Ricardo, eu gostaria de agradecer pelo tempo dedicado aqui à reportagem da Transamérica e, claro, conversando com o torcedor corintiano que está ligado e muito ligado em toda a política que está acontecendo dentro do clube, porque às vezes o torcedor, e o senhor é torcedor do Corinthians, sabe o que eu estou falando, às vezes o torcedor quer saber de campo, bola, jogo, gol, título, mas a gente sabe que a política acaba influenciando em tudo isso e por isso é tão importante. Muito obrigado, viu, doutor? Obrigado, agradeço a oportunidade, é uma satisfação enorme participar do programa com vocês aqui na Rádio Transamérica. Agradeço ao Marco, Fabiano, André, a Ana, e, enfim, e aos ouvintes que nos acompanharam, aos corintianos, né? Eu sinto porque, como disse, sou corintiano há 50 anos e a nossa preocupação, além de defender o presidente Augusto, é proteger o Corinthians. Obrigado e uma boa noite a todos aí. Perfeito, muito obrigado ao doutor Ricardo Cury. Quero agradecer também a Daina Barossi, que é assessora de imprensa lá do Corinthians, a assessora especial do presidente Augusto Melo, que também combinou essa entrevista com o doutor Ricardo Cury aqui conosco na Transamérica. Um abração à Daina, grande amiga e grande profissional, Galvão.